Instagram, bom, vamos ver se não vai dar eco. Acho que não. Estamos então ao vivo no Instagram e no YouTube. Quem puder escolher, eu sugiro que vá para o YouTube, que é mais legal. Mas estamos aqui ao vivo nas duas plataformas. Vê se tá dando eco, porque eu... Tá dando um pouquinho de eco aqui pelo YouTube. Eu deixo do YouTube, Instagram, aliás, bem baixinho, aí a gente conversa pelo do YouTube. É melhor. Pronto, estamos aqui, o pessoal está entrando. Deixa eu já avisar o pessoal das comunidades e a gente já... Só checando aqui a parte técnica, que é sempre um desafio. Certo? Vamos lá? Por aqui foi. Beleza, então, bom, apresentando aqui Elisa, convidada especial de hoje, que a Elisa vai se apresentar com detalhes, mas ela é uma consultora alimentar. E por que eu convidei a Elisa? Porque é uma pessoa que conhece muito de comportamento humano, não só de alimentação. Então, assim, não é aquela pessoa que chega com... Você chega para ela e fala assim, meu filho não está comendo, não tá querendo comer, não sei o quê. Ela vai te perguntar assim, tá bom, me explica um pouquinho como que é a sua família. Deixa eu entender ali o que está acontecendo com a sua casa, com seus filhos, como é que é o relacionamento com seu marido. Então ela vai lá buscar a causa, né, daquele problema. Eu já comentei algumas vezes que problemas alimentares geralmente é o resultado de um outro problema e não a causa de um problema. Então eu gosto muito do trabalho da Elisa justamente por isso. Ela vai lá buscar a causa e vai trabalhar em cima disso. Mas eu queria que você se apresentasse com mais detalhes. Primeiramente, obrigado por estar aqui conosco no canal da Tutora, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer, uma honra estar aqui. O projeto de vocês é muito legal e eu estou cada vez mais, cada dia que eu acompanho, eu fico mais animada, inclusive aplico as coisas aqui na minha casa. Então, fiquei bem feliz de poder participar, de poder contribuir um pouquinho com o meu trabalho. Só para explicar para vocês o que eu faço, a minha formação inicial é em Direito. Então, eu fui tributarista durante muitos anos. Quando a minha filhinha pequena nasceu, meu marido foi transferido. A gente foi transferido para fora do país e lá fora eu estudei nutrição. E estudei nutrição e micronutrição, muito mais por causa da gestação que eu engordei bastante na minha primeira gestação. Sou mãe de 3 hoje em dia, né? E achei que estudando nutrição eu fosse conseguir resolver as minhas questões com a comida. No fim das contas, descobri que, na verdade, o maior dos problemas da gente nunca é exatamente com o que a gente deve comer, né? Não saber o que comer. Eu vejo muitas pessoas, muitas mães, muitas mulheres me procuram falando, olha, que eu até sei o que comer, já passei em 200 nutricionistas, o problema é que não consigo fazer aquilo que eu me propus, né? Então, quando eu comecei a educar minha primeira filha, a Juju, há 10 anos atrás, né? Eu comecei a estudar muito a parte de filosofia, a parte de comportamento. Porque, no final das contas, eu falei, olha, eu mesma não sou bem educada, como é que eu vou educar uma criança, né? Então, foi nessa busca por educar minha filha que eu compreendi por que eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu me propunha na alimentação. Então, o meu trabalho hoje, ele é todo baseado num negócio que a gente chama de educação da vontade, né? Exato. Que é o querer, o famoso querer. A gente sabe que tem coisas que a gente precisa querer para que a nossa vida dê certo, para que a nossa vida vá para frente, para que a nossa vida funcione. Mas a gente tem uma certa dificuldade de caminhar por esse caminho pedregoso. Isso que você fala de educação da vontade é muito legal, né? Até outra vez eu comentei que educar não é só você fazer com que o seu filho faça as coisas certas, mas fazer com que ele queira fazer as coisas certas. E essa educação da vontade é fundamental. Então, eu até acho bem interessante você colocar isso como um dos objetivos do seu trabalho, né? Educação da vontade. Eu acho muito legal isso, muito, muito interessante, né? Justamente por isso. No começo do meu trabalho, eu comecei a trabalhar com muitas famílias, né? Quando eu voltei aqui para o Brasil, o meu diploma de nutricionista de lá não valia aqui. Então, eu comecei a trabalhar com a parte de alimentação saudável. Eu fazia comidinhas, montava cardápios, algumas famílias me procuravam, porque falavam, meu filho não come isso, não come aquilo. Então, eu tentava montar cardápios mais saudáveis e não funcionava, né? Não é que não funcionava, os pais ficavam felizes até, falavam, nossa, eu achava que comida saudável era ruim, e no final das contas não era. Mas a criança ainda estava ali com problemas
muito porque existia um contexto familiar que não estava favorecendo aquilo, né? Então, eu começava a explicar para as pessoas o seguinte, olha, quando a gente fala de fazer a criança se alimentar melhor, de fazer ela querer se alimentar melhor, a gente tem que passar por alguns degraus, né? Então, se a gente quer começar a aprender a ler, não adianta a gente querer ler, pegar um livro e começar a ler, né? A gente tem que aprender, a criança ela vai aprendendo os fonemas, as letras, vai ali no beabá formando palavras, depois frases, então ela consegue ler um livro. Com a alimentação não é muito diferente, com a educação da vontade não é muito diferente. Existe um caminho ali a ser trilhado que é importante de ser observado, porque senão a emenda sai pior do que o soneto, né? Então, quando a gente está falando de criança, por exemplo, a criança ela ainda age muito no primeiro degrau da vontade, que é ela vai fazer o que tem que ser feito, mas ela não vai fazer de graça, né? Ela vai fazer porque ela precisa de alguma coisa em troca. E muitos de nós adultos que já estamos numa fase mais madura, a gente já tem consciência do nosso dever, que a gente tem que fazer algumas coisas porque é preciso, né? A gente fala, não, você vai comer brócolis? Estou eu aqui vestido de brócolis em homenagem ao brócolis do seu post, né? Você vai comer brócolis porque tem que comer brócolis, porque faz bem para a sua saúde. E a criança, ela fala, peraí, mas o que eu ganho com isso? Né? Ela ainda não entende. Então, o primeiro degrau da vontade está muito associado a você explicar para a criança que, tá bom, ela pode ter ali um prazerzinho junto com aquilo. Né? É uma noção a noção do bem tem que ser alguma coisa concreta, alguma coisa tem que acontecer para... Só um detalhe, a gente está no YouTube, o pessoal do Instagram falou que não está te ouvindo. Eu gostaria que o pessoal do Instagram fosse para o YouTube, mas nem sempre isso acontece. Então tem uma... Quem estiver acompanhando somente pelo Instagram e não quis... É que agora eu estava dando eco, né? Esse que é o problema. Bom, quem está no Instagram, vai para o YouTube. Clica no link do YouTube e vai para o YouTube. Pronto, faça isso. Ó, a Elisa não te escuta, então. A gente está fazendo transmissão em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso nunca funciona muito bem. Então, se vocês estiverem aqui assistindo a gente, vai para o YouTube, procura o canal da Tutora e a gente está ao vivo lá, tá bom? E o Instagram é mais porque o pessoal está no Instagram e agora vocês estão ouvindo? Então pronto, vamos seguir aqui. Eu botei o link. Mas a ideia do Instagram é só para vocês... Ah, você jogou o link? Eu nem vi aqui. Botei o link, eu botei o link lá nos stories. Pronto. Então acessem os stories. Já vem direto para cá. Tem bastante gente aí que segue você, tá querendo te ouvir, então venham, né, para o YouTube, que geralmente funciona melhor. Tá bom? Vamos seguir aqui. Então essa noção de bem da criança muito pequena, ela sempre tem que ser concreta, né? Então você vai fazer alguma coisa para receber. Não é que a criança é malandra, já está manipulando, é porque é aquilo que ela consegue entender. É isso que você está dizendo? Exatamente. É exatamente isso. É exatamente muito isso. Interessante. Nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, ela precisa de uma coisa que ela consiga distinguir o bem do mal, né? E se você não vai ali e coloca para ela assim, algum benefício que seja um pouco mais concreto, ela ainda não entende, né? Então, quando a gente fala de educação da vontade, você precisa aprender a distinguir o bem do mal. E ambiente é uma coisa que impacta muito nesse processo, sabe, Maurício? Porque a criança... como é que ela vai distinguir o bem do mal? E principalmente, se a mãe chega e fala, olha só, tem uma berinjela que maravilhosa, que você precisa experimentar, e ela experimenta a berinjela e o gosto da berinjela não é bom, ela vai falar, por que isso aqui me faz bem? Ela não consegue, ela é muito sensorial, né? Então ela fala, eu não consigo entender por que isso daqui me faz bem. Então se ela não tem uma casa, um ambiente de confiança, que ela vai olhar para a mãe, ela fala assim, olha, isso aqui é ruim, mas você tem certeza que isso é bom, me faz bem, né? E até aquela noção do depois, né? A noção do depois, às vezes, você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso aqui, porque depois você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposto. A criança não está nem aí, ela só percebe assim, a noção do tempo, ela é muito concentrada no presente. Então, essa coisa de vai se sentir melhor, tanto faz, eu quero sentir um gosto bom agora, não quero me sentir bem depois, eu vejo depois, né? Isso é um problema do futuro, né? É muito comum da gente encontrar crianças... Eu sempre falo que uma criança que não se alimenta bem é um sintoma
de um aspecto familiar que precisa ser corrigido, né? E os pais costumam chegar sempre muito afobados, porque resolver a alimentação da criança é uma coisa de primeira importância mesmo, né? Se a criança não se alimenta bem, a saúde dela fica prejudicada, aí a criança fica com mais sono, a criança fica mais irritada. Então, claro que resolver a alimentação é uma questão de primeira instância. Só que muitas das vezes, para você conseguir resolver o que está acontecendo ali naquele prato, você vai ter que mexer todos os pauzinhos no ambiente familiar, entendeu? Um ambiente onde a criança não se sente segura, um ambiente onde a criança ela não tem confiança no que o pai e a mãe estão pedindo para ela fazer. Então, a coerência do pai e da mãe é uma coisa extremamente importante, né? Se a criança tem uma mãe que fala, olha, meu filho, você não pode de jeito nenhum assistir telas. E aí, quando a mãe está cansada com preguiça, fala, não, então agora pode, né? E aí ela fala, olha, você vai ter que comer brócolis porque faz bem para você. Mas sabe que fala, essa coisa que ela não vai mudar de ideia? Essa coisa do brócolis é muito engraçada, é que todo mundo, toda vez que a gente fala de criança precisa comer melhor, sempre vem o brócolis, né? Nunca vem outro alimento. Aí você viu que eu até coloquei, ó, tem o outro desenho, outro post nosso é o brócolis. Aí você pergunta para alguém, seu filho come bem? Come, ele come brócolis. É sempre um alimento, é um alimento meio, né? Tem um simbolismo em volta dele, é muito louco. Mas, enfim, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre essa questão do comportamento mesmo, né? Inclusive, eu vou lembrar que quem está aqui seguindo a gente não sabe, a gente está fazendo um desafio na Tutora, que durante um mês eu coloco várias atividades que envolvem comunicação, envolve hábitos que tem que ser praticados em casa, e essa semana a gente teve, né, como atividade, 3 hábitos que envolve alimentação, e é por isso, inclusive, que você está aqui hoje com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre esses hábitos. Então, a semana que vem, a partir de amanhã, já entra outro tema, né, outra temática. Então, vamos lá. Sábado passado, a gente teve o desafio de refeição em família. Acho que é uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive o Jogo dos Hábitos, que é um produto educativo que eu criei para ajudar o desenvolvimento de hábitos de crianças em casa. Eu coloquei a refeição em família como o hábito mais importante de todos. E eu acho que isso, né, uma coisa que a gente pode conversar um pouquinho. Primeiro, eu vou perguntar se você concorda de ser um hábito fundamental. Essa informação procede. O segundo desafio que eu coloquei na semana, foi na segunda-feira, era não comer doces fora de hora. Aí aqui, o desafio, na verdade, não é simplesmente não comer o doce, porque o desafio da tutora não é dieta, não é esse o ponto. Mas aqui a gente estava tratando da ansiedade. E eu vou te fazer algumas perguntas sobre isso. O terceiro foi explorando novos sabores, que é basicamente para ensinar a criança a provar novos alimentos. E aqui eu coloquei justamente, porque assim, não adianta você pegar ali o tal do brócolis, temperar ele com manteiga, como disseram lá nos comentários, que fica uma delícia, e botar para a criança comer e falar, come aí. Não adianta, né? A gente está falando da preparação para que a criança queira explorar aquilo ali, né? E aí eu dei algumas sugestões e eu postei depois aquele dicas para melhorar o cardápio, que também tem algumas perguntas para você. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O pessoal ainda não te ouve no Instagram, mas... É o que eu deixei mudo no Instagram. É porque eu acho que se eu tirar do mudo meu, vai dar eco aqui, entendeu? Vai dar eco, né? Bom, sei lá, eu não sei como a gente pode resolver. Antigamente eu conseguia fazer dupla transmissão, depois o Instagram deu pau e eu não consegui nunca mais fazer, e agora a gente tá nessa. Vamos lá, primeira coisa. Não, agora não. Refeição em família. Refeição em família eu coloquei simplesmente como o hábito mais importante, não só porque, enfim, muitos hábitos alimentares são desenvolvidos na mesa, mas tem a questão da comunicação. Na semana anterior a gente estava trabalhando hábitos que melhoram a comunicação entre os familiares, e aí depois eu trouxe esse de comer junto, né? Então, se você puder comentar um pouquinho, eu sei que você atende muita gente falando de alimentação, de comportamento, e você vê muito essa questão da alimentação em família. Como é que você vê isso nos seus atendimentos? Você costuma recomendar isso? As famílias que fazem... Você consegue perceber uma diferença clara entre famílias que têm esse hábito de sentar junto à mesa, conversar, e os que sentam na televisão e ficam comendo cada um no seu canto? Como é que é isso aí no seu trabalho? Primeiro que a gente perdeu um pouco, né? Principalmente com essa história de iFood, cada um tem o seu tempo, cada um come num horário diferente. A gente perdeu um pouco essa questão do se reunir em volta da mesa, falar como foi o dia. Isso é triste, né? E isso, obviamente, que tem impactos
Primeiro que as crianças, eles aprendem muito observando, né? Então, se a gente está ali sentado em volta da mesa, comendo, mostrando que a gente está comendo, mostrando que faz parte do processo comer coisas que são gostosas, às vezes coisas que a gente não gosta tanto, mas que também faz parte do tá ali na mesa, né? A criança, ela percebe aquilo de uma forma diferente, aquilo entra de uma forma muito diferente para a criança, né? Infelizmente, hoje, muitas das famílias não têm esses momentos em família, seja por essa questão da interação mesmo, né? O olhar no olho ali na hora do jantar e perguntar como é que foi o seu dia, traz credibilidade para o pai e para a mãe, né? Traz segurança para a criança, faz com que aquela criança fale, nossa, eu estou aqui num lugar que é muito seguro. Então, isso traz mais conforto para ela testar, para ela experimentar coisas novas, né? Num ambiente que é mais seguro, perto de pessoas que ela conhece, que ela tem muito apreço, né? A questão do paladar mesmo que vai sendo moldado ali em volta daquela refeição. O que acontece muito hoje, e que eu vejo muito, principalmente com mães de crianças pequenas, né? Os pais estão acostumados a pedir iFood e a mãe vai lá e faz uma papinha para a criança. E, gente, criança, é importante que a criança coma a mesma comida dos pais, né? Porque esse processo de aprendizagem, esse processo de interação é o que vai fazer com que a criança se aventure ali naquela comida e que crie bons hábitos. Se você faz uma coisa e você faz outra coisa completamente diferente para o seu filho, ok, quando é bebezinho, até mais ou menos funciona. Eu digo mais ou menos porque eu não acho que funciona, essa que é a verdade, tá? Mas você consegue gerenciar. Só que conforme aquela criança vai crescendo, você perde esse poder de gerenciar aquela situação de cada um come uma coisa diferente, cada um come numa hora diferente, né? A família, ela não é uma prioridade. Então, Sabe uma as coisa coisas que vêm da curiosa? família também não são. Eu vou te interromper porque, sei lá, À vontade. veio um negócio na minha cabeça aqui, mas olha só que curioso, quando a gente fala assim, você tem que comer, vamos comer, todo mundo vai comer a mesma coisa, legal, vamos fazer os legumes. Os pais às vezes comem com aquela, tem que comer, né, tem que comer e come o negócio ali. Aí o dia que resolve pedir pizza, todo mundo fica animado. Tudo bem, tá comendo as duas coisas, mas a gente, sem perceber, tá mostrando para a criança, é muito mais legal comer pizza do que comer o tal do brócolis, né? Comer legumes. Então, sem perceber, a gente mostra para a criança: pizza é legal e brócolis é chato, é ruim. A pizza é um Mesmo evento, também, né? a pizza é um grande evento. Nossa, vem gente, vem amigos comer com a gente, os pais ficam bem animados, toma ali o vinho, toma um suco diferente, se torna um grande evento. Então, a gente acaba, mesmo tentando, né? Assim, não tem como fugir, né? Não tem como a gente ficar triste no dia da pizza, fingindo ali com cara de triste, comendo feliz, mas com cara, e ficar fingindo alegria no dia que tem que comer uma comida, comer uma sopa, alguma coisa assim. E a pessoa até fala, sopa é coisa de doente, comida de doente é sopa, né? Então aí, a gente fica criticando sem perceber, né? A mesma coisa com tarefa doméstica, os pais lavam a louça reclamando, e aí como é que a criança vai querer participar daquela? Não quer, deixa aí, que é chata, eu não quero fazer. Então tem essa... Sim. Thaís, eu estava aqui falando que a família Deixa eu sempre se colocar. reunia e que ajudava a mãe a cozinhar, né? Um dos pontos que a gente sempre trabalha no ambiente familiar, justamente para trazer segurança, é a inserção da criança em tarefas da casa, né? Porque, afinal de contas, a criança precisa viver aquele dia a dia para compreender coisas básicas, né? Para compreender que às vezes ela vai fazer coisa que ela não gosta muito ou que ela não está muito afim, né? E isso vai acontecer para arrumar uma cama, e isso também vai acontecer no prato, eventualmente. Né? Vai ter dia que ela vai olhar para uma comida e falar, não era o que eu estava esperando, mas faz parte, entendeu? E não tratar aquilo com tanto peso, porque o que acontece? Quando a alimentação ela não está inserida dentro do contexto familiar, seja para levar uma criança para a cozinha, para ela mesma, né? Pegar as frutas, cortar as frutas, tirar a casca, coisas que ela já pode fazer, né? Cada idade você vai conseguindo explorar uma tarefa diferente. Se aquilo ali não está inserido no contexto da casa, nas tarefas da casa, aquilo ali ganha um peso muito maior do que precisa. E quando ganha um peso muito maior do que precisa, sai do contexto quando é ruim, entendeu? Então se é ruim é péssimo. Ou então, até a questão da pizza, né? Quando é bom é um evento comemorativo. E essa questão de você olhar para a pizza ou olhar para a comida apenas como um evento comemorativo, que é o que acontece muito com as pessoas, vai fazendo com que aquela criatura desenvolva um péssimo relacionamento com o alimento. Né? Antigamente você tinha ali, na lida doméstica, as crianças iam para o campo, as crianças ajudavam, as crianças traziam as comidas, tiravam leite da vaca, elas sabiam de onde vinha a comida. Né? Hoje a comida vem
da despensa. De onde vem? Você pergunta para as crianças. Eu pergunto para as crianças sempre, você sabe de onde vem do leite? Da vaca, mas você já viu? Não, vem da caixinha. Né? As crianças, elas não têm essa percepção do alimento inserido no contexto diário. Então, ou o alimento é um problema, ou o alimento é um evento. Você vê que são dois polos muito específicos que fazem com que a criatura ela desenvolva um péssimo relacionamento com a comida, né? E o que faz as pessoas não comerem depois de grande é justamente o mau relacionamento com a comida. Não é o não sei o que preciso comer, né? Você não faz... Você sabe que você tem que comer bem, você não come por quê? Eu tô me controlando aqui, porque tá vindo tanta pergunta, e eu não quero te interromper tantas vezes, mas ó, uma coisa... a Thaisa colocou mais uma pergunta aqui, vamos colocar a pergunta do pessoal. Ó, é possível mudar o paladar infantil, entre aspas, de um adulto? Ou seja, criar gosto por bons alimentos? Eu sei, a Thaisa, eu conheço muito bem, minha esposa, ela tem um paladar de uma jovem criança que gosta de comer porcaria. Ó, só para você ter uma noção, tá? O paladar, ele é moldado desde a gestação, tá? Desde a gestação, o paladar é moldado. Né? Não porque a criança sente o sabor da comida que a mãe está comendo, mas porque imagina que se a mãe está comendo um monte de farinha, um monte de batata frita, um monte de hambúrguer, qual é a mensagem que ela está passando no processo de gestação daquela criança? Ó, preste atenção, aqui fora só tem batata frita com macarrão e pizza. Se essa criança não tiver um paladar inclinado a batata frita com pizza e sorvete, ela vai morrer, entendeu? Então, no processo de gestação já começa essa inclinação de paladar infantil, né? O paladar da criança. E isso pode ser, obviamente, modulado ao longo da vida e com certeza pode ser mudado de adulto. Qual é a grande questão que a gente enfrenta quando você tem um adulto com paladar infantil? Muitas das vezes, o fisiológico dessa pessoa já está comprometido em um nível que, para ela quebrar essa barreira e moldar novamente o paladar para uma coisa mais saudável, ela vai ter que, sabe, passar da arrebentação do mar, né, para chegar ali em águas calmas. Então, ela vai ter que remar com um pouquinho mais de força. E o que acontece é que muitos adultos olham e falam, não, já estou muito velho para isso, não tenho mais paciência para isso, eu como bife com batata frita mesmo e é isso, sabe? Mas a questão é, se você consegue identificar o que no seu fisiológico está te atrapalhando. Então, por exemplo, a gente tem vários alimentos que são tidos como opioides, né? Então, açúcares, o glúten, o leite, isso... Gente, isso não entenda que isso é vilão, não, pelo amor de Deus. Isso não é uma questão de ser nocivo e ser um problema. É só que você vai se alimentar daquilo de forma dosada. Porque quanto mais você come aquelas coisas, mais o seu paladar tende a querer, né? Porque eles mexem com a neurorregulação da fome. Então, se você tem a sua fome alterada aqui, na hora que você bota um alimento natural na boca, ele é sem graça, entendeu? Então, o que eu sempre recomendo para esses adultos com paladar infantil? Não pensa em excluir nada no primeiro momento. Vai incluindo. Porque o que acontece? Ai, Maurício, não vou parar de falar. Você me para, por favor. Tá bom. Eu vou interrompendo porque tá vindo pergunta aqui. E a gente só tem uma horinha, então a gente tem que ser ágil. Tá. Mas pode falar, claro. A gente tem uma epidemia de fome oculta hoje muito grande no mundo, né? O que é a fome oculta? As pessoas comem um monte de porcaria e falta vitamina e mineral. Quando falta vitamina e mineral, essa pessoa tá sempre com fome, porque é o jeito que o corpo tem de acusar. Olha, vai lá e pega alguma coisa para ver se chega uma vitamina A, uma vitamina B, né? Então, quando você começa a incluir alimentos que são mais nutritivos, você tende a ter um pouco mais de controle sobre essa questão da fome, e aí você consegue ir adequando um pouquinho, entende? É um começo. Eu vou fazer 2 comentários. Primeiro comentário, uma coisa que aconteceu comigo, uma época que eu estava muito mal de saúde, eu fui num nutrólogo na época, e fiz um monte de exame, que tira aquele monte de tubo de sangue, e quando eu voltei no consultório, ele falou o seguinte, olha, você está desnutrido. Eu falei, como é que eu estou desnutrido? Eu tô acima do peso, eu estava com uma barriguinha aqui e tal, eu como como super bem. Ele olhou para mim e falou, olha, você acha que você come bem, você não sabe o que é se alimentar, essa que é a verdade. E aí ele me explicou, olha, você está com o intestino tá tão prejudicado pela alimentação ruim que ele não é capaz de absorver a alimentação. Então, quando você come alguma coisa boa, ela não é absorvida, ela vai embora e ainda tem o risco de você aumentar o número de infecção porque ele absorve coisas que não devia. Então, assim, é muito louco. Eu levei um choque quando o cara falou que eu estava desnutrido. Pô, estou comendo isso, como isso. Foi bem interessante, assim, foi um estalo que deu na maneira como eu cuidava de mim mesmo. E você está falando
reeducação do paladar do adulto. Isso é muito interessante também, que na minha casa, quem tem essa maior problema com essa coisa sou eu. Eu termino de comer, eu já quero pegar um pedaço de chocolate, e eu sei que misturar doce com salgado, assim, o seu cérebro fica maluco. O que é esse monte de coisa que você enfiou na barriga? Não sabe se você está comendo salgado, se é doce, se é para dar uma confusão. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para os meus filhos, olha só, como é uma educação da vontade, falei, escondam os chocolates do pai. Então, eu que não sei onde estão os doces na casa, as crianças sabem. Elas têm, a gente conseguiu o autocontrole que elas comem só de vez em quando, e quando comem, pede autorização. Então, assim, a gente nunca deixou escondido o doce. Agora é escondido de mim. Mas a gaveta do doce, inclusive, era a gaveta de mais fácil acesso, e nunca tive problema de criança pegar escondido. Então, a educação da vontade é muito interessante. Inclusive, isso tem muito a ver, educação da vontade, não só com alimentação, mas assim, a gente vê em tudo. Então, até comentei no outro post como é que eu fiz para os meus filhos saberem dosar a quantidade de tela. Aí a dica que eu dei foi, sempre que tem que desligar, quem aperta o botãozinho do controle de off são eles. Então, eles têm aquele símbolo de que eu estou tirando a televisão de mim, não que eu que desligo, ou que você programa para desligar automaticamente. Então, sempre a educação da vontade, ela acontece em várias áreas, inclusive na alimentação, né? Então, essa coisa bem interessante. E aí o que eu ia comentar, assim, quando eu fiquei 2 semanas ou 3 semanas sem comer os doces depois do almoço, depois de um tempo eu perdi a vontade. E a questão falei da pizza, eu fiquei muito tempo sem comer pizza, porque comecei a ter problema com glúten. Falei, poxa, eu vou tirar, não que eu seja celíaco, mas eu me sentia melhor sem. E eu fui tirando, reduzindo pouco a pouco, não cortei tudo, mas... E aí, quando eu vejo uma pizza, eu não sinto aquela vontade que eu tinha antigamente. Claro, se você começa a comer, volta, né? Mas é muito interessante como isso que você falou, né? Você vai colocando coisas saudáveis e você vai tirando pouco a pouco, né? Hábito também, eu sempre recomendo que seja feito pouco a pouco. Se você tira de uma vez, você vai ficar estressado e vai tudo por água abaixo. Com certeza. A gente tende, principalmente na fase adulta, né? Quando a gente olha para as nossas crianças, a gente tem um pouquinho mais de caridade. A gente fala, não dá, criancinha, não dá para tirar tudo de uma vez, né? Eu vou aos pouquinhos. Mas quando a gente olha para o adulto, nós adultos, a gente fala, não, eu sou 880, as pessoas têm essa mania, né? Eu sou 880, então se eu for ter que parar, eu tenho que parar de vez. E olha, normalmente quando você faz isso nessa toada, o hábito ele não se sustenta. Então, você forjar um novo hábito exige constância e tempo, né? E paciência. Então, você adquirir virtudes é um processo que é extremamente importante para qualquer coisa relacionada à alimentação. Né? Você precisa ter um pouco de paciência, você precisa ter um pouco de paciência consigo, você precisa ter um pouco de paciência com a criança, porque senão as coisas elas não funcionam. Né? Você precisa, e eu sempre falo que quando a sua vontade não chega, você tem que ir modulando o seu ambiente. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente ainda não tem uma vontade forte o suficiente para, assim como os seus filhos, irem lá e desligar o botãozinho da TV. Né? Muitas vezes as crianças elas não têm essa vontade forte o suficiente para ir lá e falar assim, mãe, hoje eu estou a fim de comer um prato de salada. Então, o que a gente tem que ir fazendo? Nós, como pais, a gente tem que ir modulando o ambiente para que aquela criança ela se sinta que seja mais facilitado fazer aquilo que ela precisa. Assim como você pediu para os seus filhos esconderem o chocolate. Isso é uma forma de modular o ambiente. Né? Você está modulando o seu ambiente para quê? Para que você consiga fazer aquilo que você se propôs, já que a sua vontade ainda não está tão firme. Daqui a pouco, quando o seu fisiológico consertar, você já fica um pouco melhor, já fica um pouco mais fácil, né? Você já consegue, você ter vontade e não controla, né? A virtude tem aquilo lá, né? Os dois extremos, né? Você pode ter vontade e não fazer, você pode não ter vontade de fazer, enfim, você tem que saber dosar ali, né? A virtude é você não querer comer o doce e não comer. Agora, você querer não comer, quase virtude, vamos dizer assim, quase um autocontrole adequado. Agora, que eu ia comentar aqui, deixa eu ver, deu um branco aqui, ó. Eu ia comentar um negócio. Quando a gente fala do refeição em família, ele se junta. Nesse desafio da tutora, meio que eu vou juntando um hábito no outro. Tem um pouco antes, não sei se você chegou a ver, que é conversar sobre o dia. E ele se junta com o hábito de refeição em família. E aí eu dei uma dica, que eu acho que é bem interessante, tem a ver com o comportamento. Que na hora que você chega para o seu filho, conta um pouquinho do seu dia para o pai, conta um pouquinho do seu dia aqui para a mamãe, e a criança começa a falar, qual que é o nosso pais, primeira coisa que dá vontade de fazer, corrigir.
aproveitar para dar um sermão, falar o que ela deveria ter feito, né? Falar que não é bom, a gente fica criticando. E isso é uma coisa que fecha a porta, né, na verdade. Então, tem que tomar um certo cuidado. Também não é para deixar a criança fazer o que quiser, não é isso, mas tem que achar o caminho do meio, né? Para aquele momento de refeição ser de fato agradável, não só pensando na comida, que a gente está falando da comida, o que é bom, o que não é bom, se dá vontade, não dá vontade, mas também a conversa tem que ser agradável, porque se a cada momento que sentar na mesa for hora do pai e da mãe encher a paciência, ficar ali vira um interrogatório, vira o momento do sermão, a criança não vai gostar de comer nem a pizza. Com certeza. Ela não vai gostar de nada. E outra coisa que também junta com outro hábito, que eu chamei de melhorando a conexão, e aí eu até brinquei que não estou falando de conexão com a internet, justamente o contrário. Desliga um pouquinho a internet, deixa o celular ali do lado, né? Até uma seguidora nossa falou que pegou o celular de todo mundo, escondeu em cima do armário, agora todo mundo senta na mesa e vamos conversar. Porque é muito comum também, tá? Você está conversando com a pessoa só um instantinho. Pode falar que eu estou te ouvindo e mexendo ali naquele aparelhinho. Não, mas é rapidinho. E quando você vê, passou 15, 20 minutos, né? Então, esse hábito de refeição em família, ele vai funcionar desde que, né, outros hábitos estejam já em ordem. Sim. Então, né, Elisa, quando você vai atender uma família, né, um paciente aí, você tem que mapear como é que está a vida daquela pessoa e tudo aquilo resulta num hábito alimentar saudável, certo? Isso, é multifatorial, né? Nunca é uma questão só. Você sempre tem que olhar para o todo. Só um instantinho aqui, que chegou o rapaz aqui, só um instantinho. Eu avisei que isso poderia acontecer, ó. Eu tô no campeonato com meu filho e ele terminou a partida dele, que só foi abrir a porta. Pode seguir, desculpe. É sempre multifatorial, a gente sempre tem que olhar para todos os pontos que se conectam, né? Essa questão que você falou da alimentação ser um momento agradável, você tem toda a razão, né? Até porque quando eu vi que num dos posts você falou, a gente já falou sobre a dopamina, né? Então, a questão de você formar hábitos associados a coisas boas que te levem para um lugar melhor, para a direção que você quer, é extremamente importante e é uma ótima dica para você começar a modular essa alimentação dessa criança, né? Você encadear a alimentação com um momento prazeroso, né? Uma alimentação de uma coisa que às vezes não vai ser a melhor alimentação do mundo, aquilo que a criança está esperando, mas que é um momento muito gostoso. A gente tende a gostar muito de comidas de festas de fim de ano, momentos de festa, muito porque a gente está cercado de pessoas que a gente gosta, momentos de comemoração, e não só porque a comida é uma comida hiperpalatável, mas porque a gente tem um ambiente ali fazendo com que dentro da nossa cabeça fique cristalizado que isso aqui é muito bom, é tudo muito bom, né? A comida é boa, os amigos são bons. Então, quando você começa a criar um ambiente ali em torno daquela alimentação que seja um ambiente agradável, aquilo vai cristalizando na cabeça da criança como um momento bom, né? Independente da comida. A comida ela não é o mais importante, é isso que eu sempre falo. A comida ela não pode ser o centro da sua vida. Por isso que ela tem que estar permeada ali na rotina da casa, por isso que é importante, né? Eu lido muito com adultos que falam, não, se eu estou de dieta, então eu não vou encontrar meus amigos, porque senão fica tudo muito chato, porque eu não posso tomar um vinhozinho, alguma coisa assim. E eu falo, olha, você tá pervertendo a hierarquia das coisas, né? O que é mais importante ali? Não é o que você vai comer ou beber, é você estar com as pessoas. Então, come o que tiver que comer, bebe o que tiver que beber, é a mesma coisa para as crianças, né? Se elas têm consciência da hierarquia das coisas, que o legal é estar ali com a família em volta da mesa e come o que tiver que comer, né? A comida ela não ganha um peso tão grande e aí aquilo ali passa batido, né? Mesmo quando não é uma coisa tão gostosa. É como se você estivesse dizendo que o que está na mesa não é o mais importante da refeição, né? Na verdade é isso. Porque quando você chega para um... Imagina assim, por que as pessoas muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes as pessoas vão para o psicólogo porque tem alguém que te ouve. Aí a pessoa chama de conversa paga, não é verdade? Por quê? Porque a gente quer ser ouvido e às vezes tem que pagar alguém para te ouvir. Agora, a gente precisa fazer isso dentro de casa, né? Ouvir verdadeiramente, não ficar ali só procurando
motivo para exercer pressão, falar, assim, como eu sempre falo, tem chefe que ele às vezes nem sabe o que está acontecendo, ele está alheio ali, está pensando em outra coisa, e ele aparece de vez em quando só para criticar alguma coisa, só para dar aquela sensação de, ó, eu que mando aqui, eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu vou criticar alguma coisa só para você lembrar quem é o chefe. É um negócio meio maluco. E acaba acontecendo isso em casa também, se você descuidar. Você fica ali enchendo o saco do seu filho só para lembrar a hierarquia, né? E deixa de ser um momento agradável e a comida, que nem eu falei, a pizza vai ficar amarga, né? Se você ficar enchendo muito a paciência da criança. Então, essa coisa de olhar nos olhos, como você falou, cria esse momento agradável, a ponto da criança, durante o dia, como a gente estava falando, a criança está muito presa no presente, mas se ela tiver na cabeça dela que no final do dia, mamãe e papai vão perguntar o que eu estava fazendo, elas vão pensar assim, isso aqui eu quero contar para o meu pai, isso aqui eu quero contar para a mamãe no final do dia. E elas vão carregar aquela memória, ou seja, você está trabalhando a memória, que é uma coisa que nem parece que está acontecendo, você trabalha a memória para no final do dia chegar e contar. E se aquilo for agradável e se tornar uma rotina, você vai ter uma coisa que parece maluquice, mas você vai ter adolescentes que confiam nos pais, porque eles sabem que vai ter o momento que você vai contar as coisas para o pai, eles vão ouvir e vão dar o tom certo para as coisas. Então, você vê como, eu sempre falo isso, que um bom ambiente familiar, ele é uma soma de pequenos ajustes, pequenos hábitos, que um vai fortalecendo o outro, quando você vê, você tem um ambiente harmônico e tranquilo. Então, essa questão de ter um adolescente que confia nos pais, isso é fundamental, né? E ele depende de vários pequenos hábitos, como, por exemplo, criar um ambiente de refeição em que as crianças tenham vontade de participar, independente da comida. Então, pode ser uma comida que às vezes tem. Às vezes você não dá tempo de preparar, você esquenta ali alguma coisa, põe aquilo ali, e vai batendo papo ali, come um pouquinho, às vezes não come tão bem, e né, você pode confirmar, mas uma ou duas refeições mal feitas não vai criar problema de saúde na criança. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. É muito difícil de você deixar uma criança assim. É muito mais importante você construir o ambiente onde, na maior parte do tempo, aquela criança vai conseguir se sair bem, do que você ficar ali o tempo todo falando, come isso, faz aquilo, tem que fazer aquilo. Essa questão de não ficar implicando com a criança e deixar ali ela aparecer um pouquinho é extremamente benéfico, né? Até você falou com adolescentes, quando chegam mães para mim e falam, meu filho não come, não sei o quê. Eu falei, querida, vamos lá. Não adianta você querer começar reclamando que o seu filho não come. O primeiro ponto é você transformar o seu relacionamento com ele num relacionamento que seja um relacionamento de confiança, né? Porque não adianta num relacionamento quebrado você querer impor alguma coisa para um adolescente, principalmente, né? Então, trate de consertar esse ambiente tentando trazer, nessa hora da refeição, uma coisa agradável, né? Um bate-papo mais leve, uma coisa que deixe o adolescente aparecer um pouco, tanto quanto ele gostaria. Essa que é a verdade. O adolescente ele quer muito ser visto, às vezes mais do que os outros, né? E dentro de casa, porque você supõe que aquela criatura já deveria ter chegado num nível de maturidade, mas que você não ajudou na hora que deveria, você fica só cobrando. E isso é muito pior, é muito mais nocivo. Né? Vale muito mais a pena você tentar reconstruir aquele laço que não tá bem das pernas, para que depois, eventualmente, mais para frente, por isso que eu digo, a paciência, ela é a alma do negócio. Né? Se você não entender que primeiro você vai ter que consertar um entorno para depois chegar ali no fato alimentar em si, você vai ter muita dificuldade. Você vai estar começando a aprender a ler, querendo ler o livro e não pelo beabá, né? Então, a parte comportamental, ela é definitiva, né? Para você forjar um bom hábito. Sim, com certeza. Eu vou... Bom, esse do refeição em família aqui, pelos vistos, já está bem claro que é fundamental, e ele é a soma de vários elementos. Então, se você está tendo dificuldade em fazer uma refeição em família tranquila, pode ter certeza que tem outras coisas a serem trabalhadas ali. Então, é muito mais importante até do que comer o tal do brócolis. Até fiz o post lá, coloquei uma criança comendo brócolis com fúria, né? Eu me divirto com essas imagens. O outro desafio foi de não comer fora de hora. Esse daí é uma coisa que eu já me peguei várias vezes, igual um zumbi na cozinha, olhando os cantos assim, procurando alguma coisa para comer. Né? E isso é assim, ciente, que é simplesmente
compulsão. Assim, eu lembro que quando eu trabalhava em empresa grande, às vezes você estava ali cansado, você precisava levantar. E assim, eu vou levantar para fazer o quê? O que eu falo para as pessoas? O que eu faço quando eu estiver de pé daqui do meu cubículo, da minha estação de trabalho? A única coisa que tinha para fazer é sair e tomar um café. Então você levantava, você andava na copa, de preferência que a copa fosse longe, você ia até a copa, pegava o café, tomava aquele café amargo, né, e voltava para a mesa. E aquilo se tornava um hábito. Então, não é que você queria o café, porque geralmente o café é ruim, né? Essas empresas, o café é mais barato, aquele café ruidoso, feito com água quente demais, aí fica aquela coisa amarga. Mas você levantava do mesmo jeito, porque você queria sair da mesa e criava uma rotina. É igual fumar cigarro. A pessoa simplesmente fica ansiosa porque ela quer fazer alguma coisa, vai lá e fuma um tal de cigarro, para aliviar aquela ansiedade. Como é que você... E aí eu coloquei esse desafio, né, de você não... O ponto não era a dieta, mas de achar uma alternativa para aquela ansiedade. E isso, na verdade, é muito difícil, né? Então, como é que você faz quando tem Na essas... verdade, o que que acontece? Você já deve ter percebido que você criar um hábito bom é muito mais difícil do que muito criar um novo hábito é muito mais fácil do que você consertar um hábito ruim. Com Essa que é a certeza. verdade. Já está Então, programado por ali na quê? cabeça, É né? isso, porque quando você desenvolve um hábito ruim, você vai ter é muito difícil você simplesmente tirar ele da jogada. Você vai ter que substituir ele por uma peça ali no meio do caminho para depois eventualmente tirar. Esse que é o processo mental de você conseguir lidar com esses maus hábitos já estabelecidos, né? Então, quando a criatura ela tá ali sempre comendo por ansiedade, isso é muito comum em criança, principalmente nas crianças que hoje em dia assistem muita tela, elas têm um limiar muito baixo para o tédio, né? Então, elas não conseguem ficar sem fazer nada, e se você não dá uma tela para ela, ela imediatamente vai procurar uma coisa para comer. Até pela questão Para dopaminérgica manter que a existe ali. dopamina sempre alta, né? É esse que eu Exatamente. vou fazer um post depois sobre isso. É muito interessante Exatamente. entender o sistema de dopamina, especialmente de criança que está ainda desenvolvendo, é fundamental para encaixar na educação e formar os hábitos de maneira saudável, né? Mas é isso Com que você certeza. falou, a criança está com estímulo de televisão, dopamina aqui em cima. Pá, pá, pá. A hora que você desliga a tela, dá aquela depressão de dopamina, ela precisa substituir. E o Ela que vai dá muita buscar dopamina? Exatamente, um ele vai prazer buscar rápido que é a comida, né? A comida é é a comida. hiperpalatável. Então, o que que você tem que fazer? Para corrigir isso, você vai ter que exatamente o que você falou, você foi perfeito. Você vai ter que enfiar um novo hábito, um caminho do meio ali. Então, se você está acostumado a levantar para buscar cafezinho, ou se a criança está acostumada a levantar para buscar alguma coisa na geladeira, cara, Uhum. dá uma fruta para ela. Entendeu? Porque ela vai ela vai continuar indo buscar comida nos momentos de ansiedade, ou seja, você não vai conseguir tirar imediatamente o biscoitinho, o docinho, o bolinho, mas você vai dosando. Então, aquele hábito que está ali instalado, ele deixa de ser tão nocivo para ser uma coisa que funciona para, eventualmente, depois você tirar esse hábito de toda hora você ir lá comer. Porque você começa deixa um dia a fruta, no outro dia você deixa a comida porcaria que a criança quer comer, no outro dia, quando ela fizer isso, você inventa um jogo. Fala, então vem aqui, vamos bater um papo, vamos jogar aqui um joguinho. E isso é um trabalho ativo dos pais, né? Você fazer uma criança que hoje come mal comer bem é um trabalho massivamente de presença dos pais, Sim, né? Porque o sim. pai vai ter que estar ali olhando para interferir nos momentos certos e com a presença dele, tirar a criança, demover a criança daquele mau hábito, né? Então, a criança, no fundo, se você chega ali, ela tá indo na geladeira e você fala, olha, vem aqui, vamos conversar, ou vamos jogar um joguinho, ou vamos conversar vamos fazer Uhum. uma coisa que vai entretê-la, né, igualmente, em relação à comida, você consegue desviar esse hábito. A grande questão é, você vai ter que fazer isso repetidamente, até que você consiga sedimentar isso como um bom hábito. E aí os pais desistem no meio do caminho. Esse que é o maior desafio, porque o pai vai É fazer uma verdade. vez, 2 vezes, 3 vezes, aí na quarta vez ele vai falar, ai meu Deus do céu, não aguento mais ir lá jogar o jogo da memória É, com a criança, não sei. e essa coisa de tratar, digamos, lidar com essa necessidade de estímulos e dopamina alta, né, com criança, é um tratamento similar ao tratamento de um viciado, é ou não é verdade? Porque, assim, mesmo substâncias ilícitas, elas dão um pico de dopamina muito, 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 muito alto, né? E, então, assim, no entanto, o que cria essa dependência é justamente esse pico e esse vale de dopamina.
Então, quando você está lidando com uma criança que está presa na tela, e você tira, ela tem que colocar doce, você tira o doce, precisa colocar alguma coisa intensa, estímulos intensos, você está lidando, de fato, com um comportamento viciado, certo? Adicto, exatamente. E uma das coisas que a gente mais sofre hoje com essa questão de alimentar, não só das crianças, mas também dos adultos, né, é que o ambiente hoje ele é muito desfavorável para que você tenha um bom comportamento alimentar, um bom relacionamento com a comida. Né? Essa questão dopaminérgica, por exemplo, você tem 2 padrões de disparo de dopamina. Então, você tem uma dopamina que ela é um jato muito forte, momentâneo, né? E você tem uma dopamina que ela é menorzinha, ela é mais suave e mais contínua. O que acontece é que esses prazeres rápidos que a gente vê hoje em dia, seja com comidas hiperpalatáveis, seja com as telas, né? Ele está sempre ali. Você sempre tem um hiperestímulo dopaminérgico. E quando você tem esse hiperestímulo dopaminérgico continuado, o que acontece? A dopamina que tem um padrão que é mais suave, mais contínuo, que é a dopamina, é o padrão de dopamina que é responsável por fazer você sustentar as suas ações ao longo do tempo, que vão construir a sua vida, ela sai da jogada. Porque o seu corpo, ele fala, olha, seu corpo, ele se autorregula, né? Então, ele fala, ó, eu tô aqui com jatos, disparos de dopamina tão altos o tempo todo, que eu não preciso mais produzir e secretar aquela dopamininha que é leve, mas que é quem vai me ajudar a persistir, né? A tal da dopamina da persistência é essa. Então, você para de produzir a dopamina, de secretar a dopamina nesse padrão, né? E você fica, sim, dependendo cada vez mais daquela dopamina de autoestímulo, né? Então, é a tela, é a comida, né? O joguinho de videogame, todas essas coisas vão fazer com que então, a gente igual um adicto mesmo. Perfeito. Então, na verdade, o que você tem que fazer quando você tem comportamento adicto, como a gente está mencionando aqui, não é simplesmente tirar a televisão, por exemplo, e substituir por outra coisa, mas é pegar o todo de produção de dopamina elevada e ir reduzindo tudo aquilo aos poucos, né? Eu coloquei um desafio que é o seguinte, eu não lembro aonde, tem vários canais aqui, mas o que eu falei é o seguinte: experimenta acordar e ler um livro, né? Ou melhor, experimenta passar o dia mais tranquilo, com pouca tela, pouca televisão, pouco, né, pouco café, pouco doce, pouco alimento hiper palatável, como você disse, e chegar no final do dia e tenta ler um livro. E no outro dia, deixa normal, fica lá rolando Instagram, fica fazendo as suas coisas normalmente, né, e tenta ler o livro no final do dia. O livro fica muito chato. Experimenta pedir para o seu filho ler um livro depois de jogar uma sessão de videogame. Não vai conseguir. E vai criar um certa repulsa até pela leitura, porque, cara, você colocou um pico de dopamina lá em cima, de repente você coloca uma coisa que é bem difícil de gerar dopamina lento, e ainda exige um esforço ativo de imaginação, porque no videogame lá aparece tudo. Uma vez, acho que foi meu filho que perguntou, inclusive, assim, qual que é a diferença de ver um desenho no filme e de imaginar aquele mesmo desenho? Não é a mesma coisa? Não estou vendo a mesma coisa? É só que um é passivo, que vem pronto, e outro você está criando. Esse que está criando vale muito mais. Então, é curioso, né? Então, esse é um desafio. Experimenta regular os seus hábitos, os seus estímulos de dopamina e ver o que acontece no final do dia quando você tenta ler e no outro dia acorda, todo mundo faz isso, né? O celular toca, o despertador, a pessoa desbloqueia, sei lá, 100 e tantas notificações. Deixa eu ver o que é isso. Pronto. Cara, você já deu aquele pico de dopamina na hora crítica do dia, que não é para acontecer isso, já era. Tem alguém aqui pedindo para a live ficar gravada? Não sei o nome aqui, Jack. Então você, por favor, acesse o nosso canal no YouTube, que a gente está conversando lá. Aqui no Instagram é mais para levar vocês para lá para o canal do YouTube. Então venham para o YouTube, que aqui, inclusive, a gente está conseguindo ver as perguntas direito. Aqui de novo a Thaisa. Vício por comida é muito difícil de mudar. Sofri para cortar refrigerante. Refrigerante, não sei se vocês lembram, mas antigamente a Coca-Cola, eles vendiam, inclusive fazendo propaganda, que dava energia para as crianças, porque tinha derivados da cocaína. Eu acho que eu falar isso vai derrubar a live, mas tudo bem, é verdade. Isso aparecia na propaganda.
Que maravilha! E a gente achava E, ótimo, né? As pessoas falavam, e- que é, é bom! claro, mas é bom. E aí, Muita energia. o fato é, eles muito desses coisas são feitos para gerar. Tem alguns componentes ali para gerar. Não vou dizer que para gerar vício eu vou fingir que eu sou indígena, não é maldade, mas é para você querer consumir aquilo várias vezes, né? Ser mais Alterar sua agradável. neuroregulação da fome, vai. Fala de um jeito bonito. Para alterar a neuroregulação da fome. Fica agradável, você se sente mais feliz comendo aquele treco, né? Eu acho que Isso. eu A vou, maioria vou dos perder a biscoitos de minha conta pacote, aqui, todas mas essas coisas, não. Alterar a neuroregulação da fome dá para passar. Não vai cair. é Mas verdade. todos os industrializados, a grandíssima maioria dos industrializados, eles têm aditivos. O próprio glutamato monossódio, que é o do shoyu, né? Tá no shoyu ali. Você já experimentou comer, não sei se você come japonês, mas você já experimentou comer um carpaccio de salmão com azeite, raspinha de limão e sal, e comer sashimi com bastante shoyu? Cara, você vai comer muito mais sashimi do que o carpaccio. Por quê? Porque no shoyu você tem o glutamato monossódio, que é um sal, né? Tem sabor de sal, mas ele é um neurotransmissor excitatório, que faz com que você fique assim, nossa, que comida maravilhosa, que comida deliciosa, né? Então ele mexe com a sua neuroregulação da fome. A maior parte das comidas industrializadas tem bastante sal, bastante açúcar. Então isso vai fazendo, vai modelando a sua percepção do alimento de forma que você tenha muito mais tendência a querer aquele tipo de alimento do que um alimento natural. Né? É exatamente a questão do paminérgica também, né? Quando você fala que você passou um dia inteiro assistindo videogame e é difícil ler jogando videogame é difícil ler um livro no final do dia, quanto mais comidas hiperpalatáveis você come, mais difícil vai ser para você encarar uma comida natural, porque a comida natural Tudo. tem graça, né? Não tem Essa graça. questão do hiperestímulo com geração de dopamina é um mecanismo só. Então vai valer para qualquer hiperestímulo que você fizer, seja ele, sei lá, telas ou qualquer outro tipo, beber alguma bebida, tomar bebida alcoólica ou algum doce, tudo isso gera excesso de dopamina. E a dopamina, na verdade, é para regular, dizer o que a gente deve fazer e não deve fazer, né? E tem aquela que você falou de persistência, que tem outras funções ainda. Inclusive, isso é um engano comum, achar que a dopamina simplesmente serve para isso, né? Ela tem várias funções. Essa questão de achar que a dopamina é só um mecanismo de recompensa, como a gente vê popularmente, isso aí foi um erro do jornalista que pegou as primeiras pesquisas e noticiou isso na mídia. Então, mas muito da pesquisa inicial, e inclusive várias outras, ficou esquecido. Então, o pessoal só acha que dopamina é só para isso. E passa batido. Agora, acho que a gente podia usar esses últimos minutos para você dar algumas dicas para quem tem filho que só come batata frita, só come, né, a mesma coisa, né, e que tem a ver também com os últimos 2 posts que eu fiz aqui na tutora, que é aquele de experimentando novos sabores e aquele do menino comendo brócolis assustado, que tem várias dicas para ampliar o cardápio. Acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso e dar algumas dicas, né? Você deu ótimas dicas nesse último post, falando do experimentar coisas novas, e eu sempre falo Sim. que uma das coisas muito interessantes de você pensar nesse ponto de experimentar coisas novas é você aprender a identificar como a sua criança funciona. Algumas crianças, elas vão muito bem com novos desafios, outras crianças não gostam de serem desafiadas, né? Elas preferem aquele negócio ali mais juntinho, olha, eu vou comer, você vai comer também, né? Outras falam, duvido você comer isso até o final. Então, você ter a percepção de como a sua criança funciona melhor vai fazer com que, na hora que você coloca um novo alimento, ela receba melhor aquele novo alimento. Né? Então, você compreender como a sua criança trabalha vale muito a pena na hora de você oferecer um novo alimento. E eu sempre falo, você não pode, de jeito nenhum, dizer que você não gosta de um alimento antes de experimentar pelo menos 8 formas diferentes. E eu gosto também de colocar, às vezes, comidas muito que na nossa cabeça são comidas salgadas, dentro de preparações que são mais doces. Então, assim, fazer uma panqueca, eventualmente uma batata doce,
porque, não gosto de batata doce, e aí você tem na cabeça ali que a batata doce é um negócio ruim, sem graça e tal, você fala, não, vamos fazer uma panquequinha. Todas as raízes são coisas fáceis de você usar em preparação de muffin, em preparação de panqueca, e aí você dá para a criança vai achar aquilo gostoso, né? E ela vai falar assim, nossa, até que abóbora não é tão ruim, nossa, até que cenoura não é tão ruim, até que bolo de cenoura, né? Toda criança fala, bolo de cenoura. E aí você fala, tá vendo? Não é tão ruim. Agora vamos experimentar uma outra forma. Você começa a pescar a criança por uma coisa que ela já está mais ou menos familiarizada, né? Que é o bolinho, a panquequinha, o wafflezinho, waffles, né? Que também dá para fazer. E aí a criança ela fica um pouco menos reativa àquele alimento diferente. Né? Porque ela já descobriu uma maneira que funciona, que ela gosta. Que funciona. E aí você fala, olha, você gosta de abóbora, olha que legal, você come abóbora. Né? E a criança fala, boa. eu como abóbora. Ela fica feliz de comer abóbora, e ela fala, então vou comer abóbora. Aí você faz um purê de abóbora, e ela fala, nossa, até que não é tão ruim. Eu vou, talvez, em vez de ficar dando dica do que funciona, eu vou dar uma dica do que realmente não funciona, que eu coloquei até num dos posts aqui, que é fazer chantagens e negociações, do tipo, se você não comer, não ganha sobremesa, se você não comer tudo, acontece isso, não vai, eu vou tirar o videogame, você fica criando ameaças, né? Ou mesmo sugerindo recompensas, que praticamente a mesma coisa, né? Você cria, ou a criança vai querer aquele negócio, vai fugir, né? Mas ela sempre se desvia até a própria experiência de experimentar para aquele resultado. Então, eu diria que isso é uma das coisas mais comuns. Inclusive, eu tenho alguns amigos, né, um colega, um dos professores, inclusive, da tutora, estava lá em casa, a gente foi fazer as filmagens, eu ofereci para ele, estava com a garganta, eu ofereci um chá de camomila. O cara pulou da mesa, falou, pelo amor de Deus, minha mãe me obrigava a tomar isso quando eu era criança, todo dia eu tinha que tomar essa porcaria desse chá. Então, geralmente, adultos que eu conheço que têm rejeição definitiva por algum alimento, tinha a ver com esse tipo de mecanismo quando eram crianças. Então, não sei se você quiser colocar aí outro hábito ruim comum que as famílias fazem, vão fazer isso, que é mais legal às vezes até do que falar o que fazer, falar o que não fazer, né? Não, essa questão do chantagear e a questão do negociar, né? Eu te dou isso em troca daquilo. Se você fizer isso, se você sempre tem, né? Se você não comer tudo, você não vai jogar videogame. Meu Deus do céu, por favor, não façam isso, pelo amor de Deus, porque aí você está ensinando, assim, você está reforçando uma coisa ruim, você está punindo uma coisa boa, né? Então a gente sempre tem que pensar ali na questão do que você está querendo reforçar, o que você está querendo punir. Se você trata mal a sua criança na hora da refeição, você está punindo o comportamento alimentar dela. Então, não faça isso de maneira nenhuma e não recompense com coisas que você sabe que sabidamente não funcionam para a vida da criança, para a construção da vida da criança. Né? Isso é uma coisa muito louca, porque os prêmios sempre são coisas que a gente não quer que aconteça, né? O que os pais dão de prêmio para as crianças? Recompensa. Vai comer um doce, vai sair para comer alguma coisa que não devia, vai jogar videogame, né? Esses são os prêmios, né? Vai dar dinheiro para a criança, esse é o que é mais louco, você está comprando o comportamento da criança. Até vi esses dias um vídeo na internet, pediram para eu responder, eu acabei não respondendo, que era um cara falou assim, que ele paga R$50 para cada livro que a criança lê. Ele fala assim, você acha que eu tô comprando uma boa educação para a criança? Ele acha que está ganhando, quem está ganhando sou eu, que a educação dele está melhorando. Assim, você acha que está lendo com qual qualidade, né? Inclusive, era um cara, um dos que fazia isso era um cara super importante, CEO de uma empresa gigante. Ele pagava o filho para ler, né? Então imagina, né? Que tipo de comportamento você está ensinando ali no fundo, né? Então, isso é uma coisa que acontece, inclusive, né? Você pode me confirmar dizendo aí, mas muitos transtornos alimentares acontecem justamente nessas ocasiões, né? De intimidação, que se torna quase até um momento de tortura ali. A criança só sai da mesa quando acabar. A criança, às vezes, já não quer mais. Ela precisa engolir aquela comida para poder sair da mesa. Você cria até traumas, não pode acontecer isso?
Com certeza, pode. O trauma, o que que é? Quando você tem um envolvimento emocional muito grande em algum tipo de situação, né? Então, se você tem um envolvimento emocional negativo, que é o que acontece nessas situações, né? Você às vezes cria um bloqueio àquele tipo de alimento, né? Gente, às vezes você tem que entender que o Maurício até botou num dos posts, a textura incomoda, algumas criaturas vão ter mesmo, né? Algumas sensibilidades a algum tipo de alimento, então você ficar forçando não adianta, faça um convite. Eu sempre falo para as mães, ó, você tem que experimentar tudo. E experimentar, é só experimentar. Você bota um pouquinho na boca, você fala, gostei, não gostei, entendeu? Mas você não precisa comer tudo. Então, é completamente diferente a forma de se aproximar da criança, a forma de colocar uma coisa nova para ela, do que você falar, tem que comer tudo, você só sai da mesa aí, porque ela vai desenvolvendo um comportamento alimentar em cima daquilo de uma forma muito negativa. E depois, para você tirar isso, onde tem muito envolvimento emocional, é muito mais difícil, né? Você É cessar o tal do complicado. trauma. Quando consegue, né? Porque fica ali, né? É difícil. Eu até. Ah, Thaisa comentou aqui. Aconteceu isso. Então, eu até, minha filha é assim, minha filha é pequenininha, magrinha, e ela come, eu olho o tanto que ela come, e falo, não é possível que essa criança está crescendo comendo só isso. E o fato é que cresce. E As normal, e crianças cresce precisam de normal. muito menos comida do que a gente imagina. Eu olho o tanto que ela come, falo, dá 2 colheradas, eu consigo comer o que ela come em 2, 3 colheradas. E ela fica ali 40 minutos, parece que pega o grãozinho de arroz e vai mordendo o grãozinho de arroz assim. Não é possível que ela tá satisfeita, né? A Então, gente não pode medir o volume de comida das crianças pelo que a gente e, está acostumado a comer, né? claro, e esse também, né? Pô, eu tenho triplo do peso dela, então não tem nem como comparar. Mas uma coisa da textura é muito curioso, porque, por exemplo, meu filho está aqui, ó, do lado. Aqui. Eu sempre quis colocar ovo na alimentação dele. Só que assim, ele tem problema com textura. Se o negócio é gelatinoso, ele não come, não come. Aí uma vez eu preparei o ovo e eu falei para ele, ó, a gente tem o jogo dos hábitos, né, o que você já conhece, tem lá, experimentar comida nova. O objetivo daquela carta, daquele hábito, daquele desafio que a gente coloca, não é a criança gostar ou comer tudo, é experimentar. Se ela colocou na boca, pai, não gostei, tira, joga fora, ou come, tanto faz, não importa. Eu ficava feliz e dava parabéns pelo fato dele colocar na boca e dizer, gostei, não gostei. E aquilo virou um jogo, porque o jogo dos hábitos é para transformar hábitos em jogo, né? Para ficar lúdico. E teve dia que ele experimentou 5, 6 coisas novas, porque ele queria fazer mais pontos. Tanto faz. O fato é, ele experimentou 7 coisas num dia, ele gostou de uma. Aí eu falava, olha só que curioso, você descobriu uma coisa nova para o cardápio. Então, a partir de hoje, você tem um alimento novo. No outro dia, ele experimentava 3, não gostava de nenhum. E tudo bem. No outro dia, eu falava assim, olha, vamos fazer esse daqui você já provou ontem, mas eu fiz diferente. Provava de novo. E assim, digamos, por um mês, ele experimentou minha esposa está aí ouvindo, uns 50 alimentos diferentes, ou preparos diferentes, gostou de 5. Olha só, 45, eu estou chutando os números, cerca de 45 ele não gostou, e 5 ele gostou. Olha, a partir daí, desses 5, como você falou, você muda um pouquinho aqui, você foi desenvolvendo. Então, olha só, para uma criança que tinha alimentação super restrita, colocar 5 alimentos novos dá um alívio para os pais. Você pode preparar outras coisas, né? E tinha a questão do ovo, né, que eu comentei. Eu fiz o ovo, botou. Pai, não gostei. Não tem problema. Aí eu falei para ele, olha, o seu paladar vai mudando ao longo dos anos. A vontade do que você tem de comer, o que você tem vontade de comer hoje não vai ser o que você vai ter vontade de comer nos anos seguintes. O paladar muda muito da criança. Aí eu falei para ele o seguinte, ó, eu não vou te encher a paciência com isso aqui, eu vou esperar um ano, daqui um ano eu vou te oferecer de novo ovo. Por um ano eu não vou encher sua paciência para você ficar provando. Aí, às vezes dava 3 meses, pai, já deu um ano? Eu falei, não, não deu um ano. Aí dava 9 meses, pai, já deu um ano para eu provar ovo de novo? Eu falei, não, não deu um ano. Ele dava um ano, eu oferecia de outro jeito, não gostei. E aí, tá bom, filho, então daqui um ano você vai provar de novo. Aí ficava lá, pai, já deu um ano, já deu um ano. Ficava assim. Olha, eu vou te falar, acho que levou 5 ou 6 anos para ele colocar um ovo na boca e falar, esse eu gostei. E a partir daí ele Mas come. é isso. Não, Então, assim, essa questão dele experimentar, de você ter feito 45 coisas, ele começar a gostar de 5, cara, ele já rompeu a barreira que ele tinha mental de exato, falar, exatamente. eu não gosto de experimentar, ou tudo que eu experimento eu não gosto. Porque uma ou outra coisa Exato. ele gostou, pronto, ufa, né? Passou da arrebentação. Agora você já E, pode e eu colocar coloquei no post, você põe na mesa lá o negócio que você está escrevendo.
vai experimentar esse negócio. Ele vai pegar, assim como eu estou comendo aquele mesmo alimento, não é que vai no prato dele, que, né? Você falou, todo mundo come junto, o alimento é o mesmo para todo mundo. Então eu experimentava ali, a minha filha comia, a minha esposa comia, e ele comia, não gostei. Beleza, tá de parabéns, a gente elogiava, né? Ficava grato pelo fato dele ter tentado, isso que era o legal. Então, e aí o que você falou, né? Rompeu aquela barreira de quando chega um negócio diferente, ele olha e fala assim, pode ser que eu não goste, mas pode ser que eu goste. Deixa eu ver qual que é. E põe, né? Experimenta. E aí depois também, né? A gente que tem um bom senso, você percebe que determinados sabores, determinadas texturas, é mais provável que ele goste, é mais provável que ele não goste. E às vezes eu como alguma coisa, meu filho olha e fala assim, o que é isso? Interessado. Ó, isso aqui é tal coisa, eu acho que você não vai gostar. Você quer provar mesmo assim? Não, então eu não quero. E tudo bem, porque e às vezes ele prova realmente, não faz careta e não gosta. Né? Isso quando faz careta, você vai cuspir. Não, eu gostei. Por que você faz careta se você gostou, caramba? Ontem mesmo estava comendo um negócio, a gente está numa cidade diferente, a culinária aqui é muito diferente, tem coisas inusitadas para mim, pelo menos no café da manhã, pô, careta, você vai cuspir o negócio. Gostou. Então, assim, é muito engraçado, né? E também aqui a Ângela comentou, às vezes o problema é o cheiro, é verdade. Às vezes o cheiro por alguma razão não agrada, né? Então é A gente isso. come com cheiro, o cheiro impacta muito, né? Na verdade, quando o processo alimentar ele começa com o cheiro. Quando você sente aquele cheiro de comida que vem da cozinha, você fala, ai, tô com fome. Você nem tava, mas você lembra. Então, o cheiro ele É. influencia muito, bastante, bastante. Sim. Bom, a gente falou bastante coisa aqui, inclusive a gente precisa encerrar a nossa conversa. Quem quiser vai ficar gravada no YouTube. Eu vou deixar no Instagram, mas acho que eu vou deixar, como o seu áudio ficou fora por um bom tempo, eu acho que eu vou deixar Ah, só a eu tava conversa. deixando mudo. Mas eu ponho no YouTube, está funcionando perfeitamente. E tem um detalhe, só para finalizar, vou te fazer essa pergunta. Explica um pouquinho, quando você está assistindo televisão, comendo, por que é tão diferente? A gente não se sente saciado, não sente o sabor direito. A criança, às vezes, está vendo TV, você pode colocar até pedra que ela vai comer. Como é que funciona o relacionamento com a comida quando você está hipnotizado na televisão? A alimentação ela demanda presença, né? Você precisa estar presente ali com os seus sentidos para que você comece a perceber de fato o que está acontecendo ali. Então, o seu sistema de saciedade, por exemplo, ele demora um tempo para chegar. Se você está sentado em frente a uma televisão e fazendo assim, ó, você vai colocar um volume de comida muito maior para dentro, absolutamente desnecessário, até que o seu sistema de saciedade seja ativado, né? A mastigação, o processo de mastigação, ele deve ser feito de forma que você consiga colocar pouca comida na boca e mastigar para que o seu sistema de saciedade ele tenha tempo de te avisar que já está tudo ok. Quando você está comendo na frente da TV, você não está prestando atenção em absolutamente nada. Na verdade, você está prestando atenção na tela e não na comida, né? Você está fazendo uma refeição absolutamente mecânica e colocando para dentro coisa que você não está vendo, não está mastigando direito. Então, o volume de coisas que você come é completamente diferente daquilo que você precisa, né? E você vai criando dentro do seu corpo esse mecanismo de funcionamento, de eu não presto mais atenção em absolutamente nada. Comer é simplesmente botar um negócio para dentro. E você vai Uhum. sedimentando esse hábito como muitos outros, né? E aí o que acontece? Você perde essa questão do paladar, essa atenção, porque o seu Sim. corpo ele quer economizar ali o que ele puder de energia. Você não está prestando atenção no que você está fazendo em relação à comida, você vai ficando com o paladar prejudicado mesmo, isso é real, né? Você vai perdendo a habilidade sensorial, a habilidade palatar. Por quê? Porque você não presta atenção, então não preciso estar ali presente, né? Não preciso funcionar bem. Perdão, a impressão que eu tenho é que tem gente que come, não sente a saciedade, sente dor porque estufou a barriga, ela come até sentir dor. Então tem duas coisas aí que, digamos, que me parece importante para na hora que você está educando a sua percepção de saciedade, que na verdade você come até você sentir é aquilo. Quando você come até sentir dor na barriga, agora minha barriga está doendo, quer dizer que está cheia,
né? Então, minha filha até fala, ó, passou da conta. A minha filha, agora acho que ela parou porque a gente ficava rindo, mas ela falava assim, ó, minha comida tá até aqui, mãe, ó, eu comi até encher até aqui. Então, ela, assim, tá incomodada com a comida, né? Não é que ela comeu até ficar... Não, isso é muito errado. mas é muito engraçado, mas... Então, assim, eu até coloquei num post, eu vou olhar aqui para dar uma lida. Tem o hormônio CCK, é isso mesmo? Colecistocinina. Cistoquinase. Eu não sei falar isso aqui, né? Só peptídeo YY, GLP, blá, 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 que são os que regulam a saciedade. Se você tiver isso desregulado, você vai ter que comer até doer a barriga, ou, né, você vai comer, ficar com fome depois de comer, ou ficar com fome, não ficar com fome. Então tem gente que não sente fome. Você precisa... Tem vários hormônios que regulam a fome e a saciedade. Vários hormônios que regulam a fome e a saciedade. E o que acontece? Dependendo de como você educa esses hormônios, né? Dependendo de como você mexe com a sua neuroregulação da fome, eles param de responder. Né? Eles param de responder propriamente, eles passam a responder de uma forma diversa. E aí, o que acontece? Quando você está comendo ali na frente da TV, primeiro que você não tem... A falta de presença faz com que você coloque mais comida para dentro da boca. Né? Segundo que, com o tempo, isso vai se transformando num hábito, você vai tendo a dilatação, o seu estômago acaba dilatando mais, então você acaba podendo colocar mais comida para dentro, eventualmente, que não seria necessário. Por isso que tem a redução de estômago, né? A redução de estômago, porque ele vai crescendo, chega uma hora que cabe 3, 4 litros de comida ali. Muito mais comida do que você precisa. E se você está acostumado a comer até sentir a barriga cheia, você vai comer 3, 4 litros, né? Encher a barriga gigante ali para se sentir saciado, sendo que aquilo não é nem a saciedade de fato. É o incômodo por ter comido muito. Sim, sim. Na verdade, a gente deveria sair da mesa ainda sentindo um pouco de fome, tá? Alguém aqui até perguntou o que faz que a criança acabou de comer bastante e você sabe que ela já está satisfeita, mas ela continua falando que está com fome. Isso normalmente é um mau hábito, né? O que você tem que fazer é tirar a criança. Ó, então vamos fazer o seguinte: espera um pouquinho. Por quê? Porque a saciedade, quando você tem a neuroregulação da fome funcionando, ela demora ainda uns 15 minutos para vir. Né? Se em 15 minutos você consegue botar muita comida para dentro da boca, você não sente a sinalização de saciedade. Né? Naturalmente, mesmo se a sua neuroregulação da fome estiver normal, se ela estiver alterada, você vai ter muito mais dificuldade de sentir, né? E o que você precisa fazer? Ou você tira a criança e fala, ó, vamos esperar um pouquinho, se você ainda sentir fome daqui a pouquinho, você pode comer mais. Não precisa proibir a criança de comer mais. Você só dá o tempo que ela precisa para o cérebro dela avisar, ó, não, tá bom, tamo bem, não precisa mais comer, entendeu? Isso é uma coisa importante. E outra coisa importante é fazer ela comer devagar. Porque conforme ela vai comendo devagar, mastigando bem, bate um papo com ela durante a refeição, né? Fala, ó, e aí? Dá uma garfada, come e pousa o garfo enquanto come, ao invés de ficar comendo assim, porque aí dá tempo da criança mastigar e dá tempo dessa saciedade chegar, dela perceber a saciedade, né? E a gente está falando da televisão, a gente vai encerrar, eu sei que você está aí com coisa da televisão, mas isso inclui outras distrações ou não? Eu sei que a sua filhinha tá precisando de atenção. Não, tá tranquilo, não, tá tranquilo. Tá tô dormindo? De boa. Ah, tá ótimo. Isso inclui outras distrações, é claro. Você postou esses dias seu filho brincando na grama. Meu filho tá... É assim que se constrói a imunidade, dá uns 3 dias a criança tá doente, foi bom, faz parte, né? Foi vacina, ele foi tomar vacina e teve reação à vacina, que jeito. Isso é, que triste. Mas não foi por causa outras de coisas brincar no jardim. Mas outras distrações também são ruins, né? Você comer com presença, porque o que é importante para um processo alimentar natural, para um comer intuitivo que a gente chama, né? Quando você tem o seu sistema funcionando normal, o comer intuitivo é a melhor coisa que você tem, que é comer quando você tem fome, não é com hora marcada, até a sua saciedade.
Só que muitos de nós hoje, a gente tem fome o tempo inteiro, porque a gente se condicionou a coisas que não são fome, mas são vontade de comer, né? E a gente não tem mais a percepção da saciedade, porque os hormônios estão desregulados. Então, quando você traz presença, traz a consciência mesmo, fala, olha, eu vou comer. Gente, comer um prato bonito, bem arrumado, sentar-se à mesa, faz tanta diferença na hora de você se sentir saciado, mas tanta diferença. Se as pessoas soubessem, elas nunca iam pedir iFood na vida. Porque, assim, Sim, sim. o processo de presença na alimentação faz com que você, de fato, até absorva melhor os nutrientes, né? Porque você mastiga melhor, você come com calma, aquele alimento que é mastigado, ele é digerido de forma melhor, e isso trabalha na sua saciedade, isso trabalha na sua nutrição, você fica mais bem nutrido quando você come devagar, Sim, né? você está comendo esses hormônios e neurotransmissores, sei lá, que tratam essa saciedade, eles também geram outras consequências, não só dizer para você parar, mas ele está preparando o seu corpo, ele vai levar mais sangue ali para o estômago, para trabalhar melhor, digerir. É todo um sistema, né? O sistema digestivo ele é extremamente complexo. Então, a fome começa pelo cheiro, né? Você tem uma fome que uma parte dela é primeiro mental mesmo, né? Você liga o seu sistema todo de fome quando você vai sentindo o cheiro daquela comida e você fala, olha, tem gente que tem vários problemas gástricos, por exemplo, porque tem o problema, sabe aquelas pessoas que têm muita rinite, sinusite, e aí o que acontece? Ela não sente o cheiro propriamente da comida, então esse processo digestivo que começa antes, né, de preparação do seu estômago para receber o alimento, é um processo de acidificação, né, de secreção de ácido, para poder receber o alimento para digerir direito, a pessoa não digere o alimento direito. E aí, o que acontece? Esse alimento passa... Bom, mas enfim, aí já é uma outra longa história. Eu vou encerrar com esse comentário aqui da Rúbia. Oi, Rúbia, tudo bem? Não sei se você está online aí, mas obrigado pela participação. A gente tem conversado em outros temas também. Eu gostaria de parabenizar e agradecer pela... Eu vou ler essa porque pô, é legal ter um elogio também. Eu gostaria de parabenizar e agradecer pela live, que vocês estão fazendo maravilhoso. Eu consegui perceber como alterar alguns comportamentos que tem com os meus filhos na hora das refeições. Ótimo, é isso aí. Pouco a pouco, eu sempre digo, né? Assim, até a proposta do desafio da tutora é justamente isso. De 2 em 2 dias eu lanço um desafio para, sabe, mexer um parafusinho, mexe em outro, mexe outro, e aquilo em conjunto vai fazendo diferença. Então, não se cobrem demais, do tipo, a partir de amanhã vai ser diferente. Não, mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então amanhã você fica um pouquinho menos no celular, toma um cafezinho a menos, conversa um pouquinho melhor com o seu filho, desliga o celular ali para conversar com a sua esposa, é sempre pouco a pouco, né? Por isso que, inclusive, a primeira atividade do desafio que foi pegar um diário, um caderno e anotar, porque a gente vai percebendo o que pode melhorar, e é pouco a pouco. No começo o pessoal reclamou, pô, mas é tão fácil pegar um caderno. Então, beleza. Aí o segundo desafio era abraçar a família. Poxa, é tão fácil. Agora já está ficando complicado e vocês estão vendo a relação entre os desafios. Então, os hábitos vão se relacionando. E aqui hoje a gente esteve com a gente a Elisa Sonnenfeld, é isso? Eu não sei, é alemão? Sonnenfeld, pode falar Sonnenfeld, todo mundo fala Sonnenfeld. Aprendam aí, porque eu não tenho capacidade de falar alemão, mas a gente percebeu aqui com a conversa de hoje como esses hábitos somam e se convergem ali na hora da refeição. Então, os desafios da semana foram em volta da alimentação, e a Elisa aqui trouxe um monte de coisa interessante. Eu tenho mais umas 50 perguntas, mas eu vou deixar por uma outra ocasião. Quem está no Instagram, entrem no canal da Tutora no YouTube, sigam, assistam a live inteira, inclusive a parte que foi a ascensão da Elisa. E é isso, eu queria agradecer. Foi muito boa a conversa, tá? Se quiser aí, tem muita gente que está assistindo, que é seguidora da Tutora, que não te conhecia, então foi legal. A Elisa é especialista em comportamento e alimentação, é isso, né? E educação da vontade. Eu gosto muito dessa coisa da educação da vontade, eu acho que é fundamental e vai muito além do que você está comendo na hora da refeição, é simplesmente fundamental, que eu falei, educar não é simplesmente fazer com que seu filho faça as coisas certas, mas fazer com que ele queira fazer as coisas certas, porque a hora que você virar as costas e não estiver olhando, ele vai continuar fazendo a coisa certa. Se ele só fizer o que você quer, quando você está de olho ali para dar a bronca, assim que você virar as costas, ele vai lá para o videogame, ele vai fazer as coisas que tá. Então, a educação da vontade é simplesmente educação, né? No fundo.
Exato, é isso, é o cerne de tudo, é o centro de tudo. Mas eu agradeço imensamente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Desculpe o falatório, se deixar eu falo aqui para sempre, Tá ótimo, não, foi muito mas bacana. fico muito feliz, fiquei muito feliz de participar. Esse projeto é muito legal, muito bacana mesmo. E eu acho que eu não tenho dúvida, eu falo isso para todas as minhas alunas e para todas as minhas clientes, né? O sucesso, ele é o empilhamento de vários pequenos hábitos, né? Que quando colocados com consistência, você chega lá. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Parabéns. Que legal, Realmente. obrigado pelo elogio, pela participação, Elisa. E, bom, a gente está fechando o ano daqui a pouco, e no ano que vem eu vou te chamar mais vezes, e a gente faz conversas sobre alimentação, que foi muito bacana mesmo. Obrigado. Quem está no Instagram, eu vou desligar primeiro aqui, e depois eu não sei desligar esse negócio. Aqui. Pronto, finalizar vídeo, e aqui no YouTube, obrigado pessoal que está assistindo. Elisa, muito obrigado, boa noite, e até a Boa próxima. noite. E encerrei